Bolsonaro deve estar muito triste, muito choroso, deve estar até mesmo chorando no banho com as últimas pesquisas eleitorais, onde ele começou a perder. Na verdade, já tinha começado a perder muito tempo atrás, mas está cada vez mais claro o seu desgaste, inclusive no principal estado bolsonarista do Brasil, que é o estado de Santa Catarina. Nessa última pesquisa eleitoral, mostra que ele encolheu muito em relação ao que ele conseguiu em 2018. E eu acho que é bastante interessante a gente comentar algumas outras coisas, e não propriamente essa pesquisa de Santa Catarina, porque tem várias coisas que são muito importantes a gente ter em mente em relação a qualquer candidato que quer enfrentar o PT. Hoje o principal candidato para enfrentamento do PT é o Bolsonaro, mas ele é um cara muito fraco, graças a Deus ele é um cara muito fraco, o PT também é uma merda, eu tô meio que sem candidato, vou ter que ir na Tebet por enquanto, mas não feliz da vida, beleza? Então tem algumas coisas aqui bem interessantes que eu acho que podem ser comentadas, e se a gente for pegar o ano de 2014, pessoal, sempre penso em 2014 quando eu estou falando de estratégias para vencer o PT. Porque em 2014 foi quando o Aécio Neves quase ganhou a eleição presidencial. Por muito pouco o Aécio Neves não conseguiu. E desde 2006, na verdade, o segundo mandato do Lula, os estados no Brasil começaram a votar de um jeito muito característico. Se antes o PSDB conseguia penetração no Nordeste, a partir de 2006 o petismo cresceu muito lá e as outras regiões do país começaram a ter um voto mais antipetista. Então, em 2014, em Santa Catarina, o Aécio Neves conseguiu no primeiro turno 53%. Lembrando que em 2014 teve também a Marina Silva. A Marina Silva aqui em 2014 no estado de Santa Catarina conseguiu mais de 10%. Ou seja, o Aécio Neves conseguiu uma votação até que bastante boa em Santa Catarina. Só que é aquela coisa que eu sempre falo, se você quer enfrentar o PT, você não pode tomar 7-1 em algumas regiões do Brasil e você precisa tirar vantagem em outras regiões do Brasil. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, estados do Sul e do Sudeste, tipicamente você precisa tirar muita vantagem de voto e o Aécio Neves não tirou tanta vantagem de voto assim. No Paraná ele conseguiu 50% dos votos em 2014 e no Rio Grande do Sul ele conseguiu apenas 41% no primeiro turno. Se a gente for ver o grande fenômeno do Bolsonaro em 2018, vou até pegar minha colinha aqui para eu não errar, só no primeiro turno o Bolsonaro conseguiu estrondosos 66% dos votos em Santa Catarina. Lembrando que esses estados são bastante populosos, ou seja, uma votação alta, percentualmente falando, em cada um desses estados é muito positiva para a eleição nacional, porque tem muito voto. No Paraná, ele também foi bem, mas não tão bem assim, com 57% no primeiro turno, e no Rio Grande do Sul, 53%. Mas vamos dar uma olhada que de 2014 para 2018, o principal candidato de oposição ao PT, conseguiu um aumento percentual muito grande. Aqui foi mais de 10%, aqui foi 7% e aqui também de mais de 10%. De acordo com essa última pesquisa eleitoral de Santa Catarina, em termos de voto válido, se eu não errei a conta, o Bolsonaro teria aproximadamente 52,5% dos votos válidos no primeiro turno. Perceba que esse 52,5% que o Bolsonaro teria no primeiro turno é mais baixo do que o Aécio Neves teve no mesmo estado, onde em 2014 o antipetismo já estava praticamente no seu auge. Ou seja, mesmo no principal estado do Brasil antipetista, o Bolsonaro teria hoje menos voto do que o Aécio Neves teve em 2014, no ano que o Aécio Neves perdeu a eleição. Ou seja, tá muito ruim as coisas aqui para o Bolsonaro, beleza? Mas tem algumas coisinhas interessantes da gente lembrar do PSDB, porque o Bolsonaro está numa situação bastante complicada, porque o voto que o Bolsonaro tem já meio que está com ele. É muito difícil o Bolsonaro conseguir mais voto de gente que ainda não está com ele. É aquela coisa,
os bolsonaristas já meio que estão lá. Muito dificilmente o Bolsonaro vai conseguir roubar muitos votos de outros candidatos. Do Ciro Gomes provavelmente vai conseguir roubar pouco voto. Mesmo do Dória, quando tinha essas últimas pesquisas, a maior parte dos votos do Dória iam para o Lula e não para o Bolsonaro. Simone Tebet, a maior parte dos votos, mesmo que sejam poucos votos, vão para o Lula e não para o Bolsonaro. Eu acho que são poucos candidatos que dariam um pouco de voto mais para o Bolsonaro. O voto que está com o Bolsonaro já está com ele, dificilmente ele vai conseguir voto diferente, mais voto. Mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que, pelo menos eu sou da tese, que no Brasil a gente tem um poder político grande e partidário, que é o PT. E o resto é o não PT. Então a gente tem um movimento político que é o PT, pelo menos em eleição majoritária nacional, tem o PT e o não PT. Só que o PSDB nunca representou o sentimento não PT. Ele era simplesmente visto como não PT porque era a oposição ao PT, mas ela nunca foi genuína. Daí chegou o Bolsonaro e pegou de assalto essa parte do eleitorado que nunca foi tucana. Essa parte do eleitorado nunca foi tucana. Ela era tucana por ocasião. Ela votava no PSDB porque era o que tinha. E o bolsonarismo conseguiu pegar parte desse fenômeno e transformou num negócio gigantesco. Mas nem todo mundo que vota no Bolsonaro é gado. Digamos que metade aproximada do pessoal que vota no Bolsonaro é gado e a outra metade não é gado. Então, se você for ver, mais ou menos metade das pessoas avaliam no estado de Santa Catarina, que é o que a gente está analisando aqui, metade das pessoas que vão votar no Bolsonaro consideram o governo dele ótimo. Metade, aproximadamente, considera o governo do Bolsonaro como sendo bom. Perceba que esse bom é aquela coisa, do bom para o ruim é um passo muito pequeno. A pessoa que é bolsonarista mesmo, gosta mesmo do cara, está aqui no ótimo. E não é um fenômeno tão grande. Digamos que seja 15% do eleitorado. Os outros 15% podem eventualmente sair do Bolsonaro. É muita gente que saiu do bolsonarismo e agora está meio que voltando de volta porque rejeita mais o Lula do que o próprio Bolsonaro, mas não é gente convicta. As pessoas odeiam admitir que estavam erradas. A gente tem que ser congruente com nós mesmos ao longo do tempo. É mais fácil você enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. Então, a terceira via, desde o começo eu tenho falado isso, ela não pode ficar fazendo um discurso muito forte anti-Bolsonaro. Ela pode fazer um discurso forte anti-Bolsonaro, mas não o que o Bolsonaro representa, mas sim o que o Bolsonaro faz, como que o Bolsonaro age. Porque existe uma parte muito grande do Bolsonaro, do eleitor do Bolsonaro, que votou nele em 2018 e que não precisa votar nele. Mas parte desse eleitorado vai votar muito antes no Lula do que em outro candidato muito considerado do establishment político, como, por exemplo, João Dória e outros caciques aí mais do centrão, beleza? Então, o PSDB nunca teve respaldo na sociedade e o bolsonarismo consegue. Mas o bolsonarismo orgânico mesmo, eu diria que é mais ou menos metade. A outra metade é gente que simplesmente está meio que voltando ao Bolsonaro de uma forma ou de outra, e é essa parte que a terceira via tem que pegar para conseguir ir para o segundo turno. Porque com a rejeição que o Bolsonaro tem, ele vai tomar pau do Lula no segundo turno, se o candidato do PT for o Lula. Eu ainda tenho... Não que eu tenho tese sobre isso, mas se eu fosse o Lula, eu não faria isso. Eu sairia candidato ao Senado, colocaria uma outra pessoa lá para ir no meu lugar, como, por exemplo, o Haddad. Mas isso aí é uma outra conversa, beleza? Então, muito ruim para o Bolsonaro. Santa Catarina, estado mais bolsonarista do Brasil, e ele conseguindo aproximadamente 50% dos votos só de intenção de voto no primeiro turno. Sem contar que, nossa, não posso esquecer, em 2018, o Bolsonaro conseguiu lavada no estado do Rio de Janeiro. Isso daqui foi um feito inacreditável. O principal feito do Bolsonaro em 2018, um dos grandes motivos dele ter sido eleito, é que ele conseguiu tirar uma vantagem de voto muito grande num estado extremamente populoso e que tipicamente vota no candidato de esquerda no segundo turno. Isso aqui foi bizarro, além do que ele conseguiu também fazer mais diferença de voto em outros estados muito importantes como Santa Catarina,
Paraná, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é outro candidato, outro estado que tem um padrão de voto mais parecido com o Rio de Janeiro. Eu acho que esses aqui são os dois estados mais importantes para a eleição presidencial, beleza? Qualquer coisa, deixe aí suas dúvidas, vou gravar muitos mais vídeos esse ano. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.